A notícia está de volta com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Você estava falando da economia, fazendo uma análise sobre o governo Dilma na questão econômica. A questão do ajuste fiscal, né? O superávit primário, na prática, ele é bem menor do que a meta oficial. Há toda uma cobrança da imprensa, de analistas, de empresários por um ajuste nas contas públicas. Agora, a gente também sabe, prefeito, que isso tem um custo. O senhor já esteve lá no governo federal, está na prefeitura. Não há um risco também, num ajuste, de corte de despesas sociais? Eu faria assim, cortaria o supérfluo, diminuiria o número de ministérios, reduziria bastante essa coisa de cargos comissionados, enfim, e eu faria uma outra coisa. Eu partiria para verificar, fazer uma checagem da qualidade do investimento. O custeio tem que ser reduzido drasticamente. Agora, o investimento tem que ser reduzido também, levando em conta a prioridade, ou seja, o investimento de boa qualidade, aquele necessário, fundamental, aquela obra que está sendo feita, que está sendo concluída, ou aquela que tem que ser feita e tem que começar agora, tem que ser concluída, essa em vista. Mas adie um pouco outras. Adie um pouco outras. Não perca de vista a questão da economia fiscalmente ajustada, porque isso leva à inflação, isso leva à perda de crédito internacional. Chegamos a uma situação em que voltamos aos momentos em que Fernando Henrique lutava para que houvesse superávit na balança comercial. Hoje já estamos praticamente sem superávit na balança comercial. Por quê? Porque não foi feito investimento para valer inovação, não foi feito investimento para valer em aumentar a produtividade da economia. A economia está enfim, ela está com a cara de ontem. Ela não, estamos vivendo daquilo que foi acumulado antes e a mágica acabou, a mágica esgotou. Aquilo que as reformas do período Fernando Henrique e algumas atitudes do governo Lula, sobretudo no campo da microeconomia, renderam, isso tudo já está esgotado. E agora nós estamos vendo, sinceramente, uma perda de consistência da economia brasileira, visível já aos olhos de quem frequenta o estádio de futebol. Se essa perda de consistência afetar muito a popularidade da presidente, o senhor vê espaço, por exemplo, para uma eventual candidatura do ex-presidente Lula, ou você acha que isso é uma questão vencida? Não, eu não sou uma autoridade assim em PT, nem sou autoridade em Lula, né? Mas eu acho, primeiro, que a presidenta tem o direito de ser candidata. É o natural, né? É natural, né? Disputar a reeleição dela, enfim. Seria uma atitude, no mínimo, assim, grosseira se negar ela o direito de disputar. Mas eu percebo do presidente Lula, que está, graças a Deus, recuperado, está com boa saúde, que Deus o conserve assim, ele está num pé e no outro. Quando ele declara o apoio aos jovens aí, ele está enganado, porque ele está pensando que os jovens são dele, os jovens não são dele, está totalmente enganado, ele leu errado. Leia que as palavras dele estão diferentes das do Fernando Henrique. Fernando Henrique, ele recomenda que a gente procure entender os jovens e não criminalize os jovens. O Lula recomendou uma negociação, né? Conversar. Mas eu senti ali, para quem o conhece, eu senti ali a figura de alguém que, olha, não quero, mas se passar a bola rolando na minha frente, já que estamos na Copa das Confederações, eu chuto e faço o gol. É uma pessoa forte, inegavelmente forte, tem o partido é dele, então ele já desmentiu, mas... E uma avaliação do senhor sobre a candidatura da Marina Silva? Em 2010, ela foi bem, teve um peso importante. Em 2014, Marina repete esse fenômeno ou você acha que não? A Marina Silva tem um eleitorado incrível. Isso é que eu queria até passar para o meu partido. Meu partido tem mais perspectiva de vitória do que a Marina, a meu ver. Mas a Marina tem um eleitorado que é dela porque sabe o que ela pensa. O meu partido tem um eleitorado que é dele e é grande, mas não tem a mesma nitidez quanto aquilo que o partido é. Nós tínhamos que procurar... É dele porque ele é quem faz a polarização com o PT, é o contraponto. Ele é contraponto, entendeu? Não tem muito claro não tem o que muito claro, defende, mas sabe que é o contraponto. O contraponto. Então, o nosso desafio seria, nós temos uma marinona, uma supermarina, nós temos um partido forte como é o nosso, com capilaridade como tem o nosso, com governadores poderosos, prefeitos de cidades importantes como tem o nosso, mas as pessoas votando na gente sabendo o que a gente é. A pior coisa é você perder com a cara dos outros ou ganhar com a cara dos outros. Quando você ganha com a cara dos outros, você não cumpre o que você vai fazer. Quando você perde com a sua cara, você simplesmente manteve o seu capital político e se prepara para novas eleições. Sarkozy perdeu dessa
pobre figura que é o François Hollande, que já destruiu todo o seu capital político, perdeu com sua própria cara. Sarkozy era muito mais bem aparelhado do que Hollande para enfrentar a crise na França. O Hollande cometeu alguns delitos. Um deles acabou de liquidar a perspectiva de a França se recobrar. Segundo, tirou a Carla Bruni do vídeo. Aquilo foi criminoso, uma coisa que imperdoável. Né? Atrapalhou muito o trabalho da imprensa no mundo. Mas... E até dos voyeurs televisivos como eu, que ficam ali olhando, né? Que ficam ali, né? E a eventual candidatura do Serra, as especulações que ele poderia deixar o PSTB, eventualmente ser candidato pela Mobilização Democrática, esse novo partido que o Roberto Freire do PPS pretende fundar. O senhor acredita que o Serra ainda deseja ser candidato a presidente, queira traçar esse caminho dentro do PSTB ou fora dele? Eu acredito que ele tenha, digamos, a vontade de ser presidente, disputou 2 vezes, se preparou para isso, é uma figura, é um dos quadros políticos brasileiros mais bem preparados, e agora não acho que ele saia do PSDB, e dentro do PSDB me parece que tudo se encaminha para Aécio. Mas não acredito que Serra saia do PSDB. Acredito que ele fica no PSDB e eu vejo ocupando alguma posição intermediária e minha imaginação, por exemplo, eu não posso falar por ele, que eu tenho, aliás, gosto muito dele, gosto muito de falar com ele, mas não tenho falado. Mas, até porque estou dedicado demais à questão lá do meu município, lá de Manaus, do meu estado. A impressão que eu tenho é que São Paulo dá um ressarcimento brutal para ele se ele disputar o Senado. Ele seria um senador de primeiríssimo nível, de primeiríssimo gabarito, com 8 anos pela frente e com tempo para, no meio do caminho, ver o que faz. Mas São Paulo daria um ressarcimento para ele, tipo assim, nossa... Isso não inibe candidaturas novas e renovação no PSDB, que é uma queixa? Há muita fila ali para tentar a gente ser candidato ao Senado, não quer, porque os candidatos se alternam. Ou é o Serra, ou é o Alckmin, enfim. Mas aí só se esse pessoal matar, enquanto eles estiverem vivos, né? Tem que... Porque ele teria, eu sinto assim, sinto que São Paulo vai, quando ele for candidato, se for, São Paulo vai dizer... O elegeria para o Senado. São Paulo vai dizer assim, olha, estamos devendo isso a ele e vamos presenteá-lo com uma demonstração de consideração e de agradecimentos. A questão da reforma política, uma discussão ali sobre financiamento público de campanha. Né? Hoje a gente tem um financiamento misto, é permitido um financiamento privado, mas, por exemplo, tempo de televisão, o fundo partidário, tudo isso resulta de renúncia fiscal e de recursos públicos. O senhor é a favor de um financiamento público puro? Olha, a tese ela é boa, e se a gente perguntar para os seus telespectadores, eu diria que 90% ficariam a favor disso, antes de saberem que vão pagar eles e antes de saberem que pode ser que seja uma mera farsa. Estabelece o financiamento público de campanha e continua comendo o velho caixador por trás. Por trás, no privado. No privado. Então, nós teríamos que ter certeza de que esse passo não significaria nós desmoralizarmos o financiamento público, onerarmos o contribuinte mais uma vez e continuar uma prática escusa por trás. Prefeito, a sua opinião sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? O que o senhor acha? Esse é um tema, eu sou uma pessoa muito definida, quase em tudo. Esse tema é um tema assim, eu tendo a ser a favor do rebaixamento da maioridade penal, mas eu sempre coloco em vista aquele que tem 16 anos e que começou no crime por razões sociais com 10 anos de idade, enfim, e que está, de repente, sendo condenado a algo irreversível na sua vida. Que entrar nesse sistema penitenciário lotado também, lotado, que é complicado, enfim, né? E tudo mais. Mas eu hoje acho que a situação é tão grave de segurança no país que nós estamos vendo crimes muito sérios praticados por pessoas nessa idade e até para livrarem outros mais velhos, né? Até assumindo crimes, enfim. Hoje eu tenderia a votar pelo rebaixamento da maioridade penal. E mudar a internação máxima, o período de internação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, do período de 3 para 8 anos. Seria uma alternativa que me faria balançar e me faria talvez votar contra se eu fosse congressista, nem pretendo mais ser. Eu tenderia, nesse caso, a Deixa a repensar. A maioridade aos 18 mesmo, Deixa a e faz uma mudança aos 18 e faria, na daria uma verdadeira punição. Agora, tem que mexer nesses estabelecimentos, que são, de modo geral, verdadeiras pré-escolas. Se as penitenciárias são pós-graduação para o crime, essas aí são escolas de graduação. A gente precisaria realmente dar atenção e respeito. Melhorar esses estabelecimentos, né? Isso.
Prefeito. É uma boa sugestão para o pessoal que está nas caminhadas. Trazer um tema que interessa demais a quem tem sentimento humano. Prefeito, a PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional que modifica o papel lá do Ministério Público, limita o poder de investigação do Ministério Público, no entender da maioria do Ministério Público. Segundo os policiais, parte deles acha que não, que estabelece mais nitidamente a atribuição de cada um, de polícia e de Ministério Público. Qual que é a sua opinião sobre essa proposta? Eu digo assim com muita tranquilidade, duas coisas. Primeiro, que o Ministério Público no Amazonas tem uma relação excepcional comigo. Segundo, que nem por isso deixam de chatear meus secretários, nem por isso. E terceiro, que nem porque chateiam meus secretários, eu seria contra eles manterem a prerrogativa de investigar, porque entendo que isso aí é uma grande arma para nós enfrentarmos a impunidade. E mais, eu tenho muita confiança de que o Ministério Público, e eu vejo isso já em diversos promotores, diversos procuradores, ele vai ganhando também suas cãs, seus cabelos grisalhos, vai embranquecendo seus cabelos e vai ganhando, como instituição, amadurecimento. Então, eu não retiraria o poder de investigar do Ministério Público em represália a alguns exageros que ele cometia e comete. Eu manteria na certeza de que, com o tempo, vai se consolidar tanto como instituição que vai deixar de praticar os exageros. Eu apostaria em manter e, portanto, em negar essa PEC justa que é a 37. Tem também lá no Congresso, está tramitando, uma proposta de transferir para o Legislativo a demarcação das reservas indígenas, tirar isso da esfera do Executivo. Qual que é a sua opinião? Eu tenho pensado que daria uma balbúrdia brutal. Eu daria uma balbúrdia enorme, não sei se chegaria a alguma conclusão. Eu sinto que é uma tarefa que deveria ter uma assessoria, uma participação mais presente do Legislativo. Mas eu vejo como uma atitude, uma tarefa, uma atitude, um dever, uma prerrogativa muito basicamente executiva. E dentro no âmbito do Executivo, tem que ficar mesmo na FUNAI? Há todo um debate de que a FUNAI ela tem uma visão muito pró-índio, que isso tem resultado em processos desequilibrados em relação aos fazendeiros. Ao mesmo tempo, né, o governo acha que não, olha, é assim mesmo, temos que aperfeiçoar esse processo, mas ele tem que ficar na FUNAI. Eu ampliaria da FUNAI para outras instâncias, de modo que a gente tivesse uma visão muito mais real da sociedade. Uma sociedade que tem o dever de amar os índios, nossos ancestrais, tem o dever de aprender com eles. Você não vai nunca explorar os fármacos e os cosméticos que estão lá embutidos na biodiversidade da floresta amazônica se você não tiver os índios como seus parceiros, não tiver os descendentes diretos deles como seus parceiros, porque eles são cientistas em floresta, cientistas em rios. O cientista, para chegar ali, ele tem que ir com um canoeiro. Ele, para chegar lá dentro da floresta, escolher o que ele precisa de um mateiro, esse mateiro é índio. Então, são dois cientistas, um que sabe o que fazer depois e um que sabe como indicar onde está a planta e sabe retirar o cientista com vida. Eu já fiquei uma vez em Airão Velho, que é uma ruína arqueológica linda, que tem no município de Novo Airão. Eu me desgarrei da minha família e fiquei lá andando e me perdi no lugar mínimo. Você imagina na floresta mesmo. É preciso deles, que são doutores naquilo, entrando e saindo com a gente. Prefeito, o programa está acabando. Eu queria abordar com o senhor que gosta de artes marciais, mas sobre que tem um novo hábito que é o paraquedismo. Né? Como é que começou isso e qual que é a sensação de pular de paraquedas? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Se eu soubesse, eu já estaria com mais de 1000 saltos. Tem quantos por hora? Dois. Está caminhando para o terceiro em breve. O terceiro, era para ter sido sábado passado, eu falhei, porque eu tive coisas para fazer, coisa da prefeitura, que é a prioridade, mas é lindo demais. Nossa, a sensação que tinha, eu fiz salto, por enquanto estou fazendo salto acompanhado, mas eu dirigi o paraquedas durante 2/3 da descida, e só entreguei no final para ele ir para o alvo. Mas é a coisa mais linda do mundo, é uma emoção que eu recomendo. Faça que você vai voltar mais feliz. Tá certo. Chegamos aqui ao Pinga Fogo. Eu pergunto, queria que o senhor respondesse em 2, 3 palavrinhas, por gentileza. O maior desafio do Brasil? Retomar as reformas e fazer a sua economia recuperar o dinamismo. O maior desafio do planeta? Saber se renovar com o planeta. E aí entra a questão ambiental, sem chiitismos, mas como algo fundamental. E a água da Amazônia como commodity de enorme valor no século XXI. Um amor? Meus filhos. Uma paixão?
Uma paixão? Eu tenho o Rio Negro, Clube Manaus, tenho o Flamengo e, de novo, meus filhos, né? Um lugar preferido? Em Manaus eu tenho a Praia da Ponta Negra, no Amazonas eu tenho São Gabriel da Cachoeira, no Rio eu tenho Arpoador. Uma surpresa? Uma surpresa. Era alguém chegar, a melhor surpresa do mundo seria Deus chegar para mim e dizer assim, olha, deixa de ser prefeito, vai ser manifestante, fica com a idade do manifestante, o manifestante fica com a tua idade, essa seria a melhor de todas. Tá certo. Um ódio? Eu não sou de ódios. Eu já sofri alguns, mas não sou de ódios. Eu esqueço. Eu digo que tem que dizer, depois eu anistio. Um arrependimento? Ai, meu Deus. Aí sim. Uma pessoa que é impulsiva como eu é cheia de arrependimentos. Às vezes, antigamente eu falava demais, eu sofro de ansiedade, eu tomo até um remedinho para segurar a ansiedade, enfim. Meu médico deve estar ouvindo aí, eu quero dizer que eu estou tomando direitinho. Tá certo. Mas eu digo muitas coisas que depois eu me arrependo e eu também não hesito em pedir perdão. Não hesito. Um sonho? Viver muito, viver bem, prestar muito serviço ao meu país e, ao mesmo tempo, ver um dia uma situação socialmente mais equilibrada no Brasil. Eu sei que isso depende da economia e ela tem que ser melhor tratada. Prefeito, agradeço a sua entrevista. Boa Obrigado. noite. Obrigado a você, aí. Kennedy. Até uma próxima. Muito obrigado. A honra será minha. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está aí embaixo na telinha para você. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.